Olá! Seu filho tem dificuldade na leitura? Consegue te contar a história que leu? Entende o que é lido? Demora para ler? Pode ser que ele tenha uma alteração. Entenda sobre rotas e processadores de leitura. Vamos entender o porquê que ela é importante e o caminho que ela faz para a leitura. Como acontece a leitura? Para o seu filho ler, ele precisa decodificar, ou seja, transformar letra em som e compreender o que está lendo. Ao ler, utilizamos 4 processadores que estão interligados e precisam de 2 rotas para que ocorra a leitura. O que são as rotas de leitura? É o caminho que as informações percorrem e são analisadas nos processadores. Qualquer comprometimento prejudica a leitura eficiente. Durante o novo aprendizado, o aluno ele passa pela rota fonológica. A partir do momento em que esse aprendizado ele passa a ter um significado, essa palavra, por exemplo, ela vai fazer parte do acervo desse aluno, e da próxima vez que ele tiver contato com ela, ele não mais utilizará a rota fonológica, mas sim a lexical, porque ele já vai ter mais agilidade por ter tido contato anteriormente com essa palavra. Quando ele já domina essa parte da rota lexical, ele passa então para a dupla rota, que pode alternar entre fonológica e lexical, visto que constantemente se aprende coisas novas. O processador contextual é o que faz a compreensão da leitura, é o que possibilita a interpretação do contexto, é o que vai dar base, por exemplo, ao processador semântico, que é responsável pela compreensão do vocabulário, ordem das palavras e funções, assim como também o processador ortográfico, que interpreta a imagem das letras, possibilitando assim o reconhecimento de palavras, e também o processador fonológico, que é a representação auditiva das palavras, que vai acontecer durante a decodificação da leitura, ou seja, quanto mais memória auditiva de sons, mais preciso e rápido vai ser essa decodificação. É muito importante saber sobre as rotas e processamento de leitura, porque isso nos ajuda a identificar se os déficits de leitura estão ligados a um comprometimento no reconhecimento ou entendimento da informação. Se isso estiver acontecendo, pode se caracterizar como uma falha dentro desse processo. A criança pode apresentar alterações nos seguintes processadores. São eles: processador ortográfico, processador fonológico, processador semântico e processador contextual. No caso do processador ortográfico, a dificuldade da criança está em reconhecer as letras. No fonológico, a dificuldade em transformar as letras em sons. Já no processador semântico, a dificuldade está no conhecimento do significado das palavras. E no processador contextual, a dificuldade está na interpretação do que está sendo lido. Queixas mais comuns. A criança lê, mas possui pouco conhecimento sobre o significado das palavras. A criança não entende o que o texto quer expressar, apresentando dificuldade em recontar a história. A criança faz troca, omite, acrescenta palavras, inverte a sílaba ou palavras com a letra B de bola por D de dado. A criança, com leitura, mas possui pouco conhecimento do significado das palavras ou não entende o que o texto quer expressar, há dificuldade para recontar a história. A criança apresenta dificuldade de representação auditiva do som da letra, sílaba ou palavra. Terapia fonoaudiológica. O fonoaudiólogo
visa proporcionar condições favoráveis e eficazes para desenvolver a capacidade e potencialidade de cada um ao nível máximo, para maior aproveitamento das oportunidades de aprendizagem que o mundo pode oferecer. Atua no processo de inclusão escolar de alunos que apresentam necessidades especiais e ajudando no seu desenvolvimento de leitura e escrita. Avaliação das estruturas que estão alteradas, que dificultam o desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita através de exercícios que trabalhem a musculatura que estejam ligados à comunicação, materiais gráficos e lúdicos para estimular a leitura. Ajuda na elaboração de mecanismos que oferecem ao estudante uma experiência agradável diante do medo de se comunicar de forma efetiva. Procure um fonoaudiólogo para maiores informações.